bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Hoje vamos aprender sobre Guilherme Miller e o movimento millerita. Foi no seio deste movimento que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Numa época em que 9/10 da população americana vivia em fazendas, Guilherme Miller também era um fazendeiro, mas não era um fazendeiro comum. Quando anoitecia e sua família se recolhia, Miller se punha a ler vários livros com a ajuda de uma lamparina em seu rancho de madeira em Low Hampton, estado de Nova York. Um dos seus livros principais era o livro do profeta Daniel, e através do estudo desse livro, Miller chegaria à conclusão de que Jesus voltaria à Terra em torno de 1843. Hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito da extraordinária história desse homem de Deus. Em 1803, Guilherme Miller casou-se com Lucy e após o seu matrimônio começou a ler escritos de Voltaire, Thomas Paine e em breve adotou a filosofia do deísmo. Pastor, o que é o deísmo? O deísmo é uma teoria religiosa que diz que Deus criou, no caso o mundo, mas o abandonou. A providência não atua mais. É a ideia do Deus relojoeiro, que deu corda no relógio e depois deixou o relógio trabalhando por sua própria conta. Como Miller abandonou essa filosofia? Dois grandes fatores influenciaram ele para abandonar a teoria. Em primeiro lugar, ele participou como capitão de um pequeno grupo de soldados na Guerra de 1812, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Pela lógica, a guerra deveria ter sido ganha por um exército bem maior e melhor preparado da Inglaterra. Mas, em realidade, quem ganhou foi os Estados Unidos. E aquilo parecia contestar. E na própria guerra mesmo aconteceu um incidente que o deixou bastante impressionado. Uma bomba explodiu perto de onde ele estava, mas em vez de atingi-lo, nada aconteceu com eles. E aí Miller chegou à conclusão de que alguma coisa, alguma providência deveria existir e que não era simplesmente uma questão de causa e efeito. O segundo grande fator que levou Miller a abandonar essas ideias e ter uma experiência de conversão foi que sua mãe queria muito vê-lo retornar à Igreja Batista, da qual ele era membro e tinha sido criado nessa igreja e tal, mas ele não gostava de ouvir o diácono ler o sermão, que era lido naquela época, em lugar do pregador, quando o pregador não estivesse presente. E a mãe de Miller usou uma estratégia. Pediu que o pastor, em uma ocasião na qual ele não estaria presente, solicitasse que Miller lesse o sermão. Enquanto Miller, que havia aceitado o convite, leu o sermão, ele, na metade do sermão, começou a se emocionar profundamente e não conseguiu nem concluir a leitura do sermão. E ele diz depois que em Jesus ele encontrou um amigo. Mas ele tinha coragem de pregar essas verdades que ele estava descobrindo na palavra de Deus, pastor? Ele ficou muito tempo sem compartilhar suas ideias e ele era relutante de temor. Ele, sendo uma pessoa já de certa idade, um humilde fazendeiro que as pessoas não ouviriam a sua mensagem. Ele não era um pastor formal. E isso o deixou bastante preocupado, até que ele decidiu aqui em sua casa mesmo orar e dizer: Senhor, se por acaso vier um convite para que eu pregue, eu posso então compartilhar as ideias. Mas ele tinha convicção de que isso não ocorreria. Isso foi em agosto de 1831. E o que aconteceu então?
Antes de ele começar a orar, já o seu sobrinho Irving estava caminhando para convidá-lo para pregar na Igreja Batista de Dresden. E então, quando ele chegou, o menino ficou muito preocupado, Miller, e ele saiu daqui, foi a um bosque próximo e lá ele orou fervorosamente. Aqui, próximo à fazenda dele? Exatamente ao lado de sua casa. Nós podemos conhecer esse Com local? certeza, vamos juntos. Guilherme Miller veio aqui a esse bosque e orou tremendamente e lutou com Deus, porque ele nunca esperaria que um convite chegasse. Mas como ele havia prometido a Deus, ele decidiu cumprir. E então foi com seu sobrinho para Dresden e assim foi que começou a carreira dele como pregador. E esse movimento foi crescendo mais e mais até atingir o seu clímax na grande esperança da volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Pastor Tim, aonde eles estavam exatamente no dia 22 de outubro esperando Jesus voltar? Vamos juntos conhecer também esse lugar. No dia 22 de outubro de 1844, Guilherme Miller e seu íntimo amigo Josué Himes, que foi um dos grandes organizadores do movimento millerita, eles vieram a essa rocha, que hoje conhecemos como a Rocha da Ascensão, para aguardar a segunda vinda de Cristo. Eles gostariam que tão logo Jesus despontasse nas nuvens dos céus, eles pudessem ver o seu amado Salvador chegando. Mas o dia 22 de outubro passou e Jesus não veio. O que aconteceu, pastor, em seguida com eles depois desse grande desapontamento? Guilherme Miller manteve a fé. Ele, inclusive, construiu uma pequena capela batista aqui na sua propriedade, na qual ele se reunia com seus amigos e familiares os últimos dias de sua vida. E como foram, pastor, esses últimos dias da vida de Miller? Ele manteve a fé e a esperança na segunda vinda de Cristo. Ele dizia que agora ele não tinha um outro tempo a não ser hoje, hoje e hoje. Nós estamos na Universidade Andrews e aqui está o Centro de Pesquisa Ellen G. White. Como este, nós temos 18 centros espalhados pelo mundo.
Quero saudá-lo. Seja bem-vindo ao Centro Adventista de Pesquisas. Muito obrigado por nos receber. Por favor, entre no cofre. O Centro Adventista de Pesquisas possui muitos itens preciosos, incluindo cópias originais ou volumes que pertenceram a Ellen White e boa parte da biblioteca de J.N. Andrews, de quem nossa universidade recebeu seu nome. Temos muitos tesouros maravilhosos no Centro Adventista de Pesquisas. Alguns desses tesouros são Bíblias originais que pertenceram aos pioneiros da Igreja Adventista e ao movimento Millerita. Nesta mão tem a Bíblia usada por Joseph Bates. Era a Bíblia que ele usava. E temos outras Bíblias. Mas a Bíblia que gostaria de lhe mostrar agora é a Bíblia de pregação usada por Guilherme Miller, o grande pregador do Advento. Esta Bíblia revela sinais de muito uso e há marcas de seus dedos. E se olhar com cuidado, você verá que há marcas laterais e no centro, revelando como ele segurava esta Bíblia. Verá também que há partes dela que ele usava mais do que outras. Daniel e Apocalipse foram mais usados. Quero enfatizar um texto muito usado por Miller. Vou ler como está escrito nesta sua Bíblia, Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Eu também agradeço a Deus que Miller amava os evangelhos e amava Jesus, pois se observarmos nos evangelhos, notamos o uso intenso de notas feitas para suas pregações, notas colocadas no centro e nas laterais. Guilherme Miller cria na segunda vinda de Cristo em breve. Jesus Cristo era o seu salvador pessoal. Ele desejava que todas as pessoas conhecessem a Jesus Cristo como ele o conhecia. Guilherme Miller escreveu a Josué Himes em 25 de março de 1843, frustrado, mas profundamente sincero. Os adventistas ficaram profundamente desapontados, mas encontraram consolo em alguns textos bíblicos muito significativos. Um dos textos é Abacuque 2, verso 3, onde nós lemos: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse texto é aplicado de forma bem explícita à segunda vinda de Cristo em Hebreus capítulo 10, verso 37. Um outro texto significativo foi Apocalipse capítulo 10, onde diz que, comendo aquele livrinho, ele parecia doce como mel, mas no estômago ele se tornaria muito amargo. E os mileritas entenderam esse texto como se referindo ao grande desapontamento de 1844. A mensagem da breve volta de Cristo era muito doce, mas quando Jesus não retornou na data esperada, aquilo foi uma amarga decepção para eles. Mas o mesmo capítulo 10 de Apocalipse também tinha esperança de que deveriam profetizar ainda outra vez para muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, a gloriosa esperança da breve volta de Cristo ainda teria que ser proclamada numa dimensão mais global, mais abrangente, em outras palavras, ao mundo todo. Não muito depois do amargo desapontamento de 1844, Guilherme Miller já começou a sentir o peso dos anos. E à medida que o tempo foi passando, o seu vigor cedia mais e mais. A fadiga, a enfermidade, gradualmente minavam-lhe a vitalidade. Entretanto, as aflições produzidas pela fraqueza física não foram suficientes para ofuscar o brilho fulgurante da esperança de que Jesus voltaria em breve. Sua fiel e dedicada esposa, seus filhos e amigos estavam reunidos junto ao seu leito, quando, alquebrado pela mão dos anos, Miller finalmente descansou. Oh, quanto anseio estar ali! Foram suas últimas palavras. A poeira do tempo jamais poderá apagar a extraordinária obra por ele realizada e o legado de fé e de esperança que ele nos deixou.
Nós temos aqui as sepulturas de Guilherme Miller e de sua esposa. Guilherme Miller faleceu no dia 20 de dezembro de 1849. E a senhora White, no livro Primeiros Escritos, página 258, declara que um anjo guarda esta sepultura até a manhã da ressurreição. Guilherme Miller morreu com a esperança de que Jesus breve voltaria. Nós herdamos essa promessa da volta de Cristo e hoje esperamos Jesus voltar. Cremos que Jesus virá em nossa geração e para isso dedicamos nossas vidas à causa de Jesus. Não deveríamos nós nessa oportunidade buscar entregar-nos completamente a Deus e preparar a nossa vida para recebê-lo em glória e majestade? O desapontamento pelo qual eles passaram já estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Mas em nossos dias não haverá outro desapontamento, senão para aqueles que não fizerem os devidos preparativos. Não gostaria você, então, de abrir o seu coração a Deus, de se entregar completamente e fazer todos os preparativos para a volta de Jesus? A minha decisão hoje é que, após haver estudado a direção de Deus na vida e na história dos pioneiros, desejo consagrar minha vida ao Senhor, demonstrando o mesmo fervor e entusiasmo na esperança da breve volta de Jesus. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Grande e eterno Deus e bom Pai, obrigado pela promessa que temos em Tua Palavra de que em breve Jesus voltará para buscar a todos nós. Aprendemos hoje a grande decepção enfrentada pelos mileritas em 1844, mas também sabemos que todos aqueles que se prepararem não passarão por uma decepção em nossos dias, quando Jesus há de voltar. Ajuda-nos a fazer todo o possível para estarmos prontos naquele glorioso dia. Que a Tua bênção alcance o nosso coração nesta hora, te oramos em nome de Jesus. Amém. Entre aqueles que passaram pelo grande desapontamento do dia 22 de outubro, estavam a jovem de apenas 17 anos de idade, Ellen Gold Armon. A despeito de sua fragilidade, Deus usaria esta jovem para um ministério maravilhoso. Este será o nosso próximo tema.